Seja bem-vindo ao canal da Terceira Igreja Presbiteriana de Cotia, uma igreja reformada que glorifica a Deus por meio de pregações expositivas e vida em santidade. A mensagem a seguir foi gravada em um de nossos cultos. Venha nos visitar no próximo domingo às 18 horas. Inscreva-se no canal e ative as notificações para receber novas mensagens. Para mais conteúdo, siga-nos também no Spotify e no Instagram. Graça e paz, queridos. Vou pedir para que os irmãos abram comigo no livro de Salmos. Nós iremos ler o Salmo de número 28. Salmo de número 28. Assim diz a palavra do Senhor. Salmo de Davi. A ti clamo, ó Senhor, rocha minha, não seja surdo para comigo, porque se te calares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas, quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Não me arraste com os ímpios, com os que praticam a iniquidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos, dá-lhes conforme a obra das suas mãos, retribui-lhes o que merecem, e visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que suas mãos fazem, ele os derrubará e não os reedificará. Bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. O Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele o meu coração confia. Nele fui socorrido. Por isso o meu coração exulta e com o meu cântico o louvarei. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido. Salva o teu povo e abençoa a tua herança. Apacenta-os e exalta-os para sempre. Até aqui a palavra do Senhor. Queridos, esse cântico, esse salmo, trata-se de duas orações. A primeira pedindo a salvação, o socorro, o auxílio do Senhor. E a segunda, agradecendo, porque o Senhor manifestou essa salvação. Por isso, o tema do sermão de hoje será: o que fazer no dia da tribulação e no dia da salvação do Senhor. Vamos olhar esse tema a partir de 3 princípios. Primeiro, clame ao Senhor por socorro. No dia da tribulação, clame ao Senhor por justiça. E no dia da salvação, louve ao Senhor, porque Ele te socorreu. Mas antes disso, vamos orar, pedindo a iluminação do Senhor. Santo, 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 glorioso Deus, estamos diante da Tua palavra inerrante, eficaz, perfeita, que é capaz de nos guiar num caminho de santidade, que, como Paulo falou, é completamente capaz de nos levar a este caminho de perfeição, Senhor, diante do qual nós precisamos seguir. Um caminho onde nós precisamos buscar ser semelhantes ao Teu Filho. Que hoje, ó Pai, esse sermão possa nos auxiliar neste trabalho. Que tanto o pregador quanto os irmãos sejam edificados e que não haja nenhuma palavra que saia apenas dos conhecimentos ou do pensamento filosófico do pregador, mas venha da palavra do Senhor, apenas do Senhor. Em nome de Jesus Cristo, amém. Queridos, esse salmo, como diz lá a introdução, é um salmo de Davi.
No texto em hebraico, essa introdução é o primeiro versículo. E isso significa que essa introdução ela é tão inspirada quanto o resto dos salmos. E é importante nós entendermos quem é o escritor desse salmo. É isso que isso está nos informando. Diferente de outros salmos, esse salmo foi composto por Davi. E a gente vinha discutindo já na reunião de oração quem foi esse homem que foi capaz de cometer alguns pecados dos mais mortais, mas ainda assim era chamado de homem segundo o coração do Senhor. E talvez nesse salmo nós possamos entender o motivo de Davi ser um homem segundo o coração do Senhor. O homem segundo o coração do Senhor. Dele ser o seu ungido. Dele ser um homem a quem Deus prometeu o Messias em sua linhagem. Davi aqui está passando por um momento de tribulação e perseguição. Não dá para nós sabermos exatamente como foi e qual momento é. E diante da história dele, nós temos tantos momentos em que tantos inimigos se levantaram contra ele, que apenas pela descrição do Salmo nós não poderíamos tirar exatamente uma data precisa. Mas nós podemos saber exatamente o que ele fez diante dessa provação. Ele orou ao Senhor. E clamou. Essa é a primeira palavra que aparece no texto. A ti clamo. A ti clamo. Veja que Davi fala que clama primeiramente a Deus. A ti. Não a outro. Não aos homens, não a outros reis, não a amigos, não a soldados ou exército, não aos meus irmãos e familiares, mas a ti clamam. E ele vai explicar por que precisamente precisava ser Deus. E nesses 2 primeiros versículos nós vamos entender isso. Ele chama o Senhor de rocha minha, mostrando a sua confiança inabalável nesse Deus santo, imutável e poderoso. Rocha minha. Olha como ele demonstra a sua necessidade do Senhor. Davi não usa meias palavras. Ele não tenta usar palavras mais light, tentando enganar o que está no seu coração. Ele simplesmente chega ao Senhor e diz: Senhor, não seja surdo para comigo. Não feche o seu ouvido para as minhas súplicas. Não feche o seu ouvido para as minhas súplicas. Veja, é claro que Davi sabia que o Senhor escutava as suas orações. Afinal, o Senhor é onisciente, é onipotente, está em todos os lugares. É claro que Ele escuta as orações de Davi. Mas quanto não são os momentos em que, quando nós estamos desesperados, tristes, abatidos, em meio à tribulação, nós também não temos esse sentimento no nosso coração de que talvez o Senhor não esteja escutando a nossa oração. De que talvez o Senhor não esteja dando ouvido às nossas petições. Davi não oculta esse sentimento do Senhor. Não faz como muitas vezes nós fazemos, mas ele é sincero em sua oração e roga ao Senhor: não seja surdo para comigo. Então ele adiciona a próxima informação, que é talvez a mais séria delas. Ele fala: se te calares quanto a mim, se não falares quanto a mim, serei semelhante aos que descem a cova. Queridos, Davi não estava aqui expressando apenas a seriedade da situação. Ele não estava dizendo: Senhor, salva-me logo, porque essa situação é gravíssima. Não, ele estava expressando a realidade que, se Deus não fosse a favor dele, ele seria como um morto. Se Deus não tivesse graça para com ele, independente das situações,
Se Deus não tivesse graça para com ele, ele seria como morto. Se te calares quanto a mim, serei semelhante ao que desce a cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar por socorro, quando erguer as mãos para o teu santuário. Veja, ele usa dois exemplos. Primeiro, o vocal. Ouve a voz dos meus gritos. Olhe como voz aqui é utilizada de uma forma tão frágil. A voz aqui não expressa poder, não o poder de um rei. Se compararmos aquele texto que lemos no início do culto, o salmo seguinte, o salmo 29, onde Davi fala da voz do Senhor, e ele repete a voz do Senhor várias vezes. Ele descreve a voz do Senhor como poderosa, como gloriosa, como majestosa, como capaz de fazer qualquer coisa. Mas a voz dele é apenas capaz de suplicar pelo Senhor. Mas a voz dele é apenas capaz de suplicar pelo Senhor. É por isso que ele pede: Senhor, não te cales quanto a mim. Não te cales quanto a mim. Veja que o clamor dele demonstra a completa necessidade que Davi, o rei Davi, tinha do Senhor. Se neste momento Davi já é rei, nós estamos falando de um dos reis mais poderosos da história de Israel. Seus exércitos eram poderosos, ele conquistou muitas coisas. Há quem diga que ele conseguiu um mini império, porque ele conquistou alguns reinos até, fez com que alguns reinos estivessem debaixo da sua tutela. E mesmo assim, este homem tão poderoso, este guerreiro tão incrível em feitos e batalhas, está dizendo: eu não sou nada, eu preciso de ti. Eu preciso que o Senhor me escute, eu preciso que o Senhor dê atenção à minha causa, à minha necessidade. Ele clama pelo socorro do Senhor. Veja, nós, durante a tribulação, muitas vezes tomamos as mais diversas atitudes. Por vezes confiamos no nosso braço e tentamos resolver da nossa maneira. Por vezes buscamos o auxílio de outros. Se é um problema emocional, eu corro logo para uma pessoa que possa me ouvir, um amigo que possa me ouvir. Ou mesmo corro para a igreja, para um pastor que pode me ouvir, ou corro para a sala de um psicólogo que também pode me ouvir, e todas essas coisas são boas. Mas se não fizermos, se não tomarmos a primeira e a principal atitude, de nada servirá. Se não levarmos toda essa nossa necessidade, todo o nosso conflito, toda a nossa tristeza ao Senhor, de nada servirá. Se eu não abrir sinceramente o meu coração ao Senhor e dizer o que está passando nele, de nada servirá. Veja, nos Salmos nós temos muitos exemplos disso. Asaf, Davi, entre outros homens que fizeram orações ousadas, dizendo exatamente o que eles pensavam. Davi dizendo: até quando, Senhor, se esquecerá de mim? Ele sabia que o Senhor não poderia esquecer, afinal é o Todo-Poderoso, o Onisciente. Ele está dizendo: até quando você me deixará nessa situação? O Asaf dizendo que invejava os ímpios, que por vezes passou em seu coração que não valeria a pena servir ao Senhor, porque ele era afligido enquanto os ímpios prosperavam. Orações ousadas que colocam a verdade de seus corações diante do Senhor. Eu não estou dizendo que nós não deveríamos ter, seriedade e respeito
quando nos pormos diante do Senhor a oração. Mas a seriedade e o respeito não podem ofuscar a sinceridade. Muitas vezes oramos ao Senhor como se estivéssemos fazendo peças judiciais, procurando as melhores palavras, procurando os melhores termos. Se eu falar assim, vai parecer que eu estou exigindo alguma coisa. Não. O Senhor quer a verdade do seu coração. Coloque diante dele as suas necessidades. Coloque diante dele o seu, muitas vezes, seu desespero. Diga: Senhor, eu preciso. Senhor, eu estou me sentindo abandonado. Senhor, eu estou sentindo que o Senhor não me escuta. Mas eu confio em Ti. Eu preciso que o Senhor me escute, porque sem Ti eu serei como aqueles que descem a cova. Porque se o Senhor não me atender, se o Senhor não der ouvidos à minha oração, não é me obedecer, mas se o Senhor não me tratar, eu serei como aqueles que vão à cova, que estão mortos. Essa é a primeira parte da oração de súplica de Davi. A súplica dele começa dizendo ao Senhor: eu necessito de Ti, e apenas de Ti. Eu preciso de Ti porque eu não sou nada, eu sou sem Ti como aqueles que estão mortos. Sem Ti eu sou como cadáver em uma cova, como aqueles que descem ao inferno, ao Sheol. Eu sou aqui, assim, sem Ti. Por isso, Senhor, me escuta, dá ouvido às minhas súplicas. Mas a segunda parte da oração de súplica de Davi vai do versículo 3 ao versículo 5. E aqui ele não mais clama só por socorro, falando da sua necessidade do Senhor, mas ele clama por justiça. E a primeira cláusula desse clamor por justiça é dizer: não me arraste com os ímpios. Davi está pedindo que o Senhor o julgue, e julgue a sua causa. E, em primeiro lugar, faça diferença entre ele e os ímpios. Faça diferença entre ele e os ímpios. Queridos, apenas um homem justo pode pedir que o Senhor faça diferença entre ele e os ímpios. O ímpio aqui, veja que Davi utiliza o paralelismo para enfatizar quem são os ímpios, né? Ele fala primeiro: não me arraste com os ímpios, com os que praticam iniquidade. Literalmente, não me arraste com os maus, com aqueles que fazem maldade. Ele está inchando isso. Não apenas alguém que erra, não apenas alguém que peca, mas é alguém que vive no pecado. E mais tarde ele vai descrever quem é esse homem, o que ele pratica para ele ser tão abominável. E Davi diz: não me arraste com esse homem. Não me arraste com eles. Senhor, eu sou diferente. Queridos, a percepção de que somos diferentes dos ímpios precisa estar em nós. E eu vou te dar 2 motivos para isso. Em primeiro lugar, diferente dos ímpios, você foi justificado. Significa que você foi tornado justo. Que coisa, não? Nós éramos como ímpio, pecador, miserável, abandonado no nosso pecado, na nossa miséria. Mas nós fomos justificados por Jesus Cristo. Ele morreu para pagar os nossos pecados. Por isso, nós somos os justos do Senhor. Por muitas vezes, Ele nos chamou assim. Em Abacuque, capítulo 2, Ele chama os seus de justo, o meu justo. Romanos, Paulo vai fazer a mesma referência a esse texto, e ele diz assim: o justo do Senhor viverá pela fé. Nós somos os justos do Senhor. E sim, existem homens justos, aqueles que amam, que confiam e que obedecem ao Senhor.
Olha que o próprio Senhor fez referência de algum deles na Escritura. Se olharmos para o livro de Jó, o Senhor o descreve como um homem justo e íntegro. Se olharmos nos capítulos anteriores, quer dizer, nos salmos anteriores, o Salmo 26, o rei Davi, ele faz uma declaração de justiça, da sua própria justiça. Ele fala que ele é justo, ele fala que ele anda em santidade, ele fala que ele anda em integridade com o Senhor, ele fala que ele anda em integridade com os seus próximos, e ele fala que naquela situação que ele estava vivendo, ele era santo, ele estava certo. E ele pede que o Senhor o julgue com justiça. Então, muitas vezes nós nos defendemos na graça e continuamos como se estivéssemos no status de pecadores e ímpios. E tentamos manter isso, falando, olha, eu cometo esse erro, né? Eu não sou tão bom assim, eu não consigo perdoar o meu irmão, mas é assim mesmo, né? Eu não sou perfeito. A palavra de Deus nos diz que temos que buscar a perfeição. Vamos atingir? Não nessa vida. Mas a palavra do Senhor diz que temos que buscar a perfeição. Porque ela diz que nós temos que buscar parecer com Cristo. E ele não era nada menos do que perfeito. Como eu falei, o próprio Paulo diz que a palavra pode tornar o homem perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Não me arraste com os ímpios, faça a diferença entre mim e ele. Porque, versículo 4, a acusação de Davi. Versículo 3 ainda, a acusação de Davi. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Eles falam de paz ao seu próximo, porém no coração tem perversidade. Queridos, para o judeu, a paz é um dos mais primorosos conceitos do Antigo Testamento. Quem conhece judeus sabe que eles se cumprimentam com esta palavra. Shalom, shalom. É assim que eles se cumprimentam. A paz era uma das promessas da aliança do Senhor. Era a ideia de que o Senhor faria todas as coisas corroborarem, harmonizarem para o bem do seu povo. Paz. Ele fala aqui, este homem fala da paz, mas no seu coração tem perversidade. Há tantos homens e mulheres que falam de tantas outras promessas da aliança do Senhor, mas em seu coração continuam tendo perversidade. Falam do amor de Cristo, da salvação do Senhor, mas em seu coração permanece a perversidade. Fala do perdão de Cristo, mas continua odiando o seu irmão. Fala das palavras de Cristo e da salvação de Cristo, mas fala contra o filho de sua mãe. Isso que o Salmo 50 fala. Muitos têm a aliança, muitos têm as bênçãos da aliança e as promessas do divino em sua boca, mas o seu coração é diferente. No seu coração existe outra coisa. Nos seus pensamentos, o que impera é outros sentimentos. Falam da paz do Senhor, porém no coração tem perversidade. Veja que Davi está fazendo diferença entre estes homens e ele. Ele está dizendo, eu falo, Senhor, da sua paz, mas no meu coração não tem perversidade. Eu falo do que eu creio de verdade. Eu falo porque eu amo a sua paz de verdade. Eu falo porque eu amo a sua aliança de verdade. Essa é a diferença entre ele e este ímpio, este que pratica a iniquidade, o mal que pratica a maldade. Essa é a diferença entre Davi e este homem. Porque este homem fala de algo que não crê. O pedido de Davi, como um promotor que apresenta o crime, então ele pede a sentença,
dar-lhes, paga-lhes segundo as suas obras, segundo a maldade dos seus atos. Dá-lhes conforme a obra de suas mãos, retribuem o que merecem. Querido, essa sentença não poderia ser pior. Davi não poderia elaborar alguma coisa pior, porque ele pede para o Senhor literalmente: dá ao homem, a este homem, o que ele merece. Sabemos nós mesmos que o que nós merecemos do Senhor já é terrível o suficiente. Imagine para o homem que blasfema e fala das bênçãos do Senhor sem crer verdadeiramente nelas. Imagine isso. Quais seriam as punições necessárias a este homem? Quais seriam as punições necessárias a este homem? Davi continua em sua acusação e ele apresenta o segundo crime. E visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que as suas mãos fazem. Eles não compreendem aquilo que o Senhor fez e não conseguem discernir o seu próprio pecado. Não conseguem entender a diferença do Deus Altíssimo para eles mesmos. Se olharmos lá no Salmo 50, nós vamos ver uma situação parecida. Quando o Senhor diz assim: achavas que eu era como você? Perdão, ele diz assim: mas ao ímpio Deus diz de que lhe serve repetir os meus preceitos e ter nos lábios a minha aliança. Se você odeia a disciplina e rejeita as minhas palavras, se vê um ladrão, você se torna amigo dele, e aos adúlteros você se associa, abre a boca para o mal e a sua língua trama enganos, senta-se para falar contra o seu irmão e difama o filho da sua mãe. Você tem feito essas coisas e eu me calei. Você pensava que eu era igual a você, mas agora o repreenderei e porei tudo à sua vista. O homem em pecado, o homem ímpio, por muitas vezes acha que Deus caminha na mesma linha que ele, que não iria o punir pelo seu pecado, que está tudo bem, é tudo amor, não é mesmo? Por mais que isso vá contra a lei do Senhor, vá contra a sua palavra, vá contra as suas ordenanças, o que importa é amar, não é mesmo? Deus não é amor? Ele caminha junto comigo. Está tudo certo. Não tem erro. Visto que não compreendem os feitos do Senhor, nem o que suas mãos fazem. Condenação agora, ele os derrubará e não os reedificará. Isso era uma punição comum no Antigo Testamento. Algumas vezes o Senhor fez isso. Se lembrarmos do livro de Josué, é o que acontece com Jericó. Jericó é derrubada, suas muralhas são derrubadas, o Senhor diz especificamente: Jericó não deve ser reconstruída. Jericó não deve ser reconstruída. Mas mais à frente, lá em Malaquias, capítulo 1, o Senhor fala de uma nação que ele já destruiu, que foi Edom, e diz: Edom acha que vai se reedificar, mas se eles se reedificarem, eu os destruirei de novo. Era uma punição antiga, era a completa aniquilação do povo pecador. É o que acontecerá no dia glorioso do Senhor. O ímpio, este que por muitas vezes acha que o Senhor é como ele, será derrubado e não irá se reedificar. Diante das punições e diante da realidade de quem é ele, a quem você se assemelha? A Davi, que diz ser íntegro na sua vida com Deus
íntegro na sua relação com o próximo, íntegro nas situações e nos seus próprios problemas e dilemas, nas perseguições que ele sofre, ou é esse ímpio? Você já se pegou falando da aliança do Senhor sem vivê-la? Falando do amor de Jesus Cristo por seu inimigo, sem amar ao seu inimigo? Falando que Jesus Cristo te fez filho de Deus quando você era um pecador, inimigo do Altíssimo, sem que você tenha coragem, sem que você tenha amor o suficiente para perdoar aquele que te faz mal? Você já se pegou nessas situações? Você já se pegou fazendo coisas que você sabia que era errado, mas de vez em quando você dobra a vontade de Deus, a palavra de Deus fala, isso aqui não é tão errado assim. Deus não vai me punir por isso. Deus não vai fazer justiça ao caso desse pecadinho. A quem você se assemelha nesse salmo? A palavra de Deus, queridos, nos cobra que nos assemelhemos a Davi. A graça não pode ser um escudo para a nossa perversidade, nem será. Porque a graça do Senhor não é apenas nos livrar-nos da consequência do pecado, mas também nos fazer nova criatura em Cristo, que busca obedecer a sua palavra, que busca trilhar um caminho de santidade, andar com o Senhor. Então, quando eu escuto da Bíblia, da palavra de Deus, que há algo que eu não faço, eu não posso dizer, Senhor, eu não consigo fazer ainda. Eu devo dizer, Senhor, me ajuda a ser deste jeito. Eu não devo dizer, eu não sou maturo o suficiente para perdoar o meu inimigo. Eu devo dizer, Senhor, me ajuda a perdoá-lo. Eu não devo dizer, eu não sou maturo o suficiente para pregar o Evangelho. Eu devo dizer, Senhor, me ajuda a pregar o Evangelho. Eu não devo dizer, Senhor, eu não tenho condições, eu não sou maturo o suficiente para ajudar ou cuidar do próximo, exercer misericórdia. Eu devo dizer, Senhor, me ajuda a exercer misericórdia. Veja, é diferente de buscar cumprir todas essas coisas por sua própria mão. Davi não buscava fazer isso com seus próprios braços. Ele nem mesmo conseguiria agir desta forma, porque isso só vem do Altíssimo. Esse dom perfeito só vem do Altíssimo, mas o Altíssimo está te dizendo, filho, eu quero te ajudar a superar esses problemas. Filho, eu quero te ajudar a vencer os seus vícios, a vencer as suas fraquezas. Corra até mim, vá até mim, me busque e vocês vão me achar. Invoquem, busquem o Senhor, seja como Davi, não como este homem. Busque ser como Cristo era. Queridos, a mesma escritura que diz que Davi era um homem íntegro, no Salmo de número 26, é a mesma escritura que vai acusar os seus pecados. Não estamos imunes a eles. Não somos perfeitos. Mas Davi buscava obedecer à palavra do Senhor. Ele buscava a santidade. Ele buscava a perfeição. No Senhor. No Senhor. Por fim, no dia da salvação, louve ao Senhor
pelo livramento. Davi estava no meio da tribulação e ele orou ao Senhor pedindo que o Senhor o salve. Davi estava no meio da provação, no meio da tribulação, muito possivelmente da perseguição de algum dos seus inimigos, e ele ora ao Senhor pedindo que o Senhor o salve, dando o penhor de sua justiça ao Senhor, dizendo: Senhor, aqui eu sou justo, eles são pecadores, puna-o segundo os seus pecados. E a resposta do Senhor é que ele ouviu a oração de Davi. Ele atendeu a oração de Davi. E Davi ora agradecendo a Deus. Ele ora louvando ao Senhor. Louvando ao Senhor. Isso é importante, um detalhe, porque muitas vezes nós lutamos, buscamos, pedimos, oramos por uma salvação, por uma bênção, por um livramento. E quando ele chega, nós fazemos tudo, menos louvar o Senhor. Mas Davi prontamente bendiz o Senhor que o livrou. Bendiz o Senhor que o livrou, porque o Senhor está comprometido a ajudar os seus filhos. Davi segue dizendo que o Senhor é a sua força e o seu escudo. A sua arma de batalha, a sua máquina de guerra, o seu exército. A única coisa que ele precisava era o Senhor dos exércitos. Semelhante a Lutero, quando canta aquele hino, escreve aquele hino perfeito, Castelo forte é o nosso Deus. Lutero está escondido em um castelo dos seus perseguidores, mas em vez de dizer, graças a Deus porque eu tenho essa morada para me esconder, graças a Deus porque eu tenho esses amigos para me proteger, ele canta, isso aqui não é nada. Castelo forte de verdade. A minha proteção de verdade é o meu Deus. É o meu Deus. Ele toma esse Deus para si, é o que Davi faz, é a minha força, é o meu escudo. Uma relação pessoal, uma relação íntima de confiança no Senhor. Ele é a minha força, Ele é o meu escudo, nele o meu coração confia. Ele não terceiriza a confiança, ele não terceiriza louvor, é o dele, é o Senhor dele. Não só de seus pais, não só de seus irmãos, não só de Israel, é o Senhor dele. A sua espada, o seu escudo. Nele fui socorrido. Assim como no começo ele demonstra sua completa necessidade, aqui no final ele demonstra a completa certeza de que não foi outra coisa senão o Senhor que o livrou. Que não foi outra coisa senão o Senhor que o livrou. Muitas vezes nós temos a capacidade de admitir, Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso de Ti. Para conseguir esse emprego, eu preciso de Ti. Mas quando eu consigo, eu agradeço a outra pessoa, porque foi ela que conseguiu para mim. E eu não estou dizendo para sermos ingratos, eu estou dizendo para não esquecermos quem de fato operou a obra. Quem de fato atendeu às nossas súplicas. Quem de fato julgou a nossa causa. O Senhor dos exércitos, nele eu fui socorrido. Por isso meu coração exulta e com meu cântico o louvarei. O meu coração exulta. Olha, esse é o fim da nossa vida. Essa é o propósito, o objetivo final. Louvar ao Senhor. Apresentar os nossos agradecimentos, louvá-lo em sua santidade, louvá-lo em seu poder, louvar como Davi fez no capítulo 29, apenas porque sua voz é poderosa e porque ele é majestoso, apresentar louvores ao Senhor, não por obrigação, mas com coração alegre, com coração exultante,
exultante. Como você vem ao culto? Arrastado à presença do Senhor? Eu preciso ir à presença do Senhor? Eu preciso ir para o culto, é necessário? Isso aí, eu preciso obedecer para ser salvo, não é? Obedecer os mandamentos do Senhor? Ou é por obrigação? Você conta as bênçãos antes de vir ao culto? Você lembra exatamente o porquê está pisando no átrio do Senhor? As grandes coisas que Ele tem feito em sua vida? Você olha para a sua semana e consegue identificar, Senhor, o Senhor fez isso, isso, isso por mim? Você tem contado as bênçãos do Senhor? Cante com coração exultante. Louve ao Senhor, porque Ele é a sua salvação. O Senhor é a força do seu povo, o refúgio salvador do seu ungido, do seu escolhido, daqueles que receberam o Espírito do Altíssimo, o refúgio salvador. É nele que encontramos salvação. Nós clamamos por salvação ao Senhor, clamamos por socorro e justiça, porque confiamos que Ele é o nosso refúgio. E por fim agradecemos, porque Ele tem se demonstrado o nosso refúgio. Porque Ele tem se demonstrado a nossa fortaleza. Porque é uma canção que é até bonitinha, e fala assim, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele também é Deus. Só tem um problema. Quando foi que Ele não fez? Qual foi a última vez que Ele não operou? Você pode realmente contar um dia em que você não foi abençoado pelo magnífico poder, pelas bênçãos incontáveis, pela bondade do Altíssimo? Você consegue contar esse dia? Seja sincero, olhe para o dia todo. Veja se o Senhor te desamparou um só minuto. Ele é a sua fortaleza, a sua força. Ele é o refúgio de seu ungido. Ele salva o seu povo e abençoa a sua herança. Apacenta e exalta-os para sempre. Davi termina esse salmo com um vislumbre daquilo que viria. Estava sendo concretizado na vida de Israel, mas apenas uma sombra daquilo que há de acontecer. O Senhor vai nos chamar como ovelhas, nos reunir como ovelhas e nos exaltar para sempre no dia glorioso de Jesus Cristo. Lá seremos glorificados. É isso que a Escritura diz. Lá teremos um corpo como o dele. É isso que a Escritura fala. Lá seremos salvos por completo dos nossos pecados, esse que tanto nos afligem. Seremos salvos da presença do mal, dos homens da iniquidade, dos maus que praticam maldade, daqueles que nos perseguem e afligem. Lá seremos salvos de tudo isso. No dia do Senhor, Ele nos apacentará e nos exaltará para sempre. E com gratidão, eternamente, nós o louvaremos. Com gratidão, eternamente, nós o louvaremos. Mais uma vez, eu olho para o Salmo 50 e ele diz o que vai acontecer. Aquele que me oferece sacrifício de ação de graças, este me glorificará, e ao que prepara o caminho, farei com que veja a salvação do Senhor. Ofereça verdadeiros sacrifícios de ação de graça. Verdadeiros sacrifícios. Apenas a liturgia não é o suficiente. Nós devemos obedecer à liturgia do culto, não é isso que eu estou falando.
Mas apenas ela não é o suficiente, mecanicamente não é o suficiente. Ofereça sacrifícios verdadeiros de ação de graça. Prepare o seu caminho, porque o Senhor o fará ver o dia de sua salvação. Essa é uma promessa das Escrituras. Espere e verá. Nosso Senhor vem, nosso refúgio e fortaleza voltará, e com ele seremos glorificados. Ele chamará todos os povos como ovelhas. Todos os seus filhos estarão reunidos, e nós o louvaremos como ele merece, para todo o sempre. Para todo sempre. Até aqui. Vamos orar, vamos agradecer ao Senhor, porque ele tem sido o nosso refúgio e fortaleza. Santo Deus, o rei Davi nesse texto usou tantas palavras para falar do Senhor. Tantos adjetivos e tantos nomes. Minha rocha, minha força, meu escudo. Queremos que o Senhor seja tudo isso de nós. A verdade é que o Senhor já é, mas que nós possamos reconhecer todas essas coisas todo santo dia. Que nós possamos ver o quanto o Senhor é magnífico, quanto o Senhor é bondoso. Santo, eterno Pai, que nós possamos não recorrer apenas aos homens, não recorrer à nossa força, mas recorrer a Ti em todas as situações, ó Pai. Colocar diante do Senhor os nossos casos, colocar diante do Senhor as nossas necessidades, buscar santidade para sermos os justos, conforme a Tua palavra ordena, para que não sejamos contados com os ímpios, para que não sejamos contados como aqueles que apenas acham que são como o Senhor, mas que sejamos sinceros filhos que odeiam o pecado, desprezam o erro e amam a Tua lei e a Tua palavra. Nos faz buscar a Ti em oração, clamar sempre a Ti e louvar o Senhor por nossa salvação. Pedimos isso em nome daquele que operou todas as coisas e que abriu um novo e vivo caminho, o Teu Filho Jesus Cristo. Amém.